O nosso Vale a Pena Recordar de hoje vai relembrar um dos maiores clássicos dos anos 90, a novela O Rei do Gado, onde a gente vai aí lembrar a trama, conhecer algumas curiosidades que você provavelmente não sabia sobre essa novela. Então vem com a gente para essa grande homenagem. Se voltássemos para o ano de 1996 e por acaso você ligasse o rádio naquele ano, se não saísse alguma música dos Mamonas Assassinas ou algum axé, muito provavelmente você encontraria ou Zezé de Camargo e Luciano, ou Leandro e Leonardo, ou até mesmo João Paulo e Daniel tocando. Eles eram um tal do estouro do momento. Ainda era a grande ascensão do sertanejo que desde os anos 80, mas com grande repercussão na década de 90, era o som de um retrato de boa parte de um país ainda tão rural. Mas muito mais do que música, em 1996 o Brasil ainda tentava se recuperar dos grandes problemas políticos e econômicos vivenciados desde os períodos sombrios da ditadura militar. O monstro da inflação, que por anos assombrou, agora estava quieto, mas tentava se entender que bicho era esse de democracia. O que fazer com o nosso voto? Como ele pode mudar um Brasil ainda tão desigual? Ora, a pauta do ano foi o Movimento Sem Terra, o MST, e a luta pela posse de terras em um assunto que era bem antigo, mas que ganharia as manchetes daquele ano após a morte de 19 sem-terras em Eldorado dos Carajás. Mesmo assim, os plenários vazios e os 3 dias de trabalho dos senadores ainda passavam longe de ser uma discussão nacional. Era o bicho corrupção que andava longe e ainda hoje de ser resolvido. Mas você deve estar pensando, né, o que isso tem a ver com o Rei do Gado. E eu te digo, tudo. Porque foi esse contexto, acrescentando tudo que o Benedito Rui Barbosa sabia abordar de melhor, seja as relações familiares, a natureza, a vida simples do campo ou os imigrantes italianos, tudo isso seria a fórmula de sucesso para a sua novela. Um ódio que o tempo não apagou. Mezenga e Bertinazzi, azeite e água não se misturam. Uma filha minha não pode gostar de um Mezenga. Bertinazzi, não presta. E o fruto dessa paixão? Se chama Bruno Bertinazzi Mezenga. Um poderoso homem de negócios, mas frágil pai de família. Que eu já tô cansado de tentar botar ordem nessa casa. Ele encontrará em uma boia fria um novo olhar sobre a vida. Você perdeu toda a sua família nesse acidente, não foi? Foi. Mas não imagina que a verdade sobre essa misteriosa mulher pode estar perdida em seu passado. E surge uma esperança de paz entre os Bertinazzi e os Mezenga. E eu quero acabar de vez com essa briga. Bruno Bertinazzi Mezenga. O Rei do Gado marca o fim da trilogia de novelas rurais sobre o interior do Brasil, iniciada lá atrás por Pantanal e em seguida por Renascer, sendo a 53ª novela das 8, exibida entre junho de 1996 a fevereiro de 1997, totalizando 209 capítulos. Ela foi dirigida pelo Luiz Fernando de Carvalho e reprisada 2 vezes no Vale a Pena Ver de Novo, sendo a primeira delas em 1999 e a segunda em 2015. Mas antes, ela já tinha passado pelo Viva em 2011. Quando o Benedito Rui Barbosa entregou a sinopse da novela para o Boni, no texto não falava nada sobre o Movimento Sem Terra. Essa omissão só foi descoberta por ele quando a novela já estava no ar. Quando eu fiz essa novela, Rei do Gado, na sinopse não tinha boia fria. MST não existia, eu não pus. Quando o Boni viu, já estava no ar. Me ligou, ô Rui, sua sinopse não tem boia fria, não tem MST, que diabo você está fazendo? Eu falei, não, eu não pus para não criar discussão. Confia no meu bom senso.
Ele falou, eu vou confiar, eu não quero cortar. Eu falei, nem vai. Confie no meu bom senso. Quando acabou a novela, ele me deu os parabéns. O Rei do Gado marca a segunda parceria entre o Antônio Fagundes e o Benedito Rui Barbosa. Parceria essa que duraria anos e muitos trabalhos memoráveis. Quando o Rui me convidou para fazer o Rei do Gado, eu falei só se eu entrar na primeira parte. Aí, porque eu sabia que ia ter fase outra vez. Não, mas não tem personagem para você. Ah, inventa aí, inventa um português, inventa um negócio aí que eu faço. Aí ele bolou essa coisa de eu ser o avô do personagem, então seria um italiano. O Antônio Fagundes conta que foi prometido, né, ao elenco um intervalo de pelo menos um mês entre as duas fases da novela, já que ele interpretava aí o avô do personagem principal da novela e depois o Bruno Mezenga. Para a primeira fase, ele engordou. E ele esperava perder peso para interpretar um personagem mais jovem, né? Dar aí uma mudança na aparência para diminuir pelo menos aí uns 30 anos. Mas o intervalo foi curto demais, né? Então ele ficou assim meio descontente e pouco também apressado, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer uma mudança tão profunda? Eu esperava um mês, 2 meses aí, mas o intervalo foi apenas de 12 horas. O que é que eu vou fazer, né? Segundo o ator, os 7 capítulos da primeira fase levaram cerca de 3 meses para ficar pronto. Sobre isso, o Fagundes fala, abre aspas, pela sinopse já se sabia que o Rei do Gado seria um sucesso. O que a gente não esperava é que iria reprisar tanto. A primeira fase foi uma loucura. Passamos 3 meses fazendo a novela lá no interior de São Paulo. Fecha aspas. O que demonstra, claro, né, o tamanho do capricho e da dedicação da equipe. O Rei do Gado também, né, apesar de trazer muitas discussões consideradas bem novas com relação a outros trabalhos anteriores do autor, ela também traz muitas características de novelas anteriores do Benedito Rui Barbosa, principalmente de Pantanal. Os primeiros capítulos de O Rei do Gado, principalmente da segunda fase, lembra demais a novelinha lá da Manchete. Os cenários pitorescos do Mato Grosso, a complicada relação entre pai e filho, as rodas de viola puxada pelo Sérgio Reis e pelo Almir Sater, até o próprio título, né? O Rei do Gado, que já tinha sido usado antes na novela clássica, né? O Pantanal de 1990. O Benedito Rui Barbosa fez um retrato de uma época que ele viveu muito pessoalmente. Quando eu fiz a homenagem ao autor, né, no especial Grandes Autores, que você pode assistir aqui no card, fica à vontade para apertar e ver após esse vídeo, o Benedito Rui Barbosa, ele conta as suas histórias com base no que ele viveu e com emoções próprias, né? E na juventude o autor ele morou em fazendas, né? E acompanhou ali o recebimento do café, ele sabia como plantar o café, sabia como selecionar os grãos, conferir o preço, ver a amostragem das impurezas, o tempo da broca e tudo isso, né? Todas essas experiências que ele teve durante a juventude, ele mostrou na novela, assim como ele fez em muitos outros trabalhos. Aliás, o Rui Barbosa criou o Saracuri Pirilampa para fazer uma homenagem a essas duplas que começam, tantos eles que estão em sucesso aí, ganhando milhões, porque tem quem ajuda. Ou é fazendeiro rico, ou é a pessoa que tem essas usinas de açúcar, eles gostam dessa garotada. Eles têm dinheiro, eles ajudam mesmo. Eles investem 1 milhão, 2, 3, para esse cara gravar num poste, para pagar, se precisar pagar, um divulgador para andar esse Brasil. Por isso que essa turma aí decola. Então o Rui Barbosa homenageou essas duplas com Saracuri e Pirilampo. O Rei do Gado deveria ter estreado após Explode Coração, em maio de 1996. Porém, né, houve um atraso na produção, principalmente pela elaboração da primeira fase, né? Como a gente já disse aqui, durou tempo demais, mais do que estava sendo programado. Para tentar preencher esse buraco que ia acontecer, né, caso Explode Coração terminasse mesmo em maio, seria, né, então tentar aí esticar a novela da Glória Pérez. Mas a emissora descartou a possibilidade. Então a Globo ela teve que pensar rápido e fazer alguma coisa para tapar aquele buraco que ficaria entre Explode Coração e a estreia de O Rei do Gado. O que é que a emissora fez?
uma mini novela chamada O Fim do Mundo, com um texto de Dias Gomes que ele havia escrito para ser lançado como uma minissérie. Então eles aproveitaram ali e a mini novela acabou sendo exibida em 35 capítulos até que o Rei do Gado pudesse estrear com folga. Para entrar no clima da personagem Luana, a boia fria, né? A Patrícia Pilar passou 15 dias cortando cana para poder entrar na personagem para gravar então o Rei do Gado. Segundo ela, abre aspas, eu passei 15 dias cortando cana com as mulheres do campo. Foi uma experiência inesquecível para mim, fundamental até para a minha vida, na minha maneira de ver as coisas, fecha aspas. O que acabou sendo uma reconstrução muito perfeita, né? A atuação aí da Patrícia Pilar tá maravilhosa. E com certeza acabou, né, se tornando um dos seus trabalhos mais notáveis da TV. Só que notáveis para uns, desagradáveis para outros. Na época ficou notória a frustração da Glória Pires com a sua personagem na novela, né, a Rafaela, que fingia ser a Marieta Berdinazzi, a sobrinha perdida lá do Jeremias. Abre aspas, eu aceitei confiando plenamente em Benedito, porque tínhamos trabalhado juntos em Cabocla, em 1979. Houve algum problema, porque ele não desenvolveu a personagem como ele havia falado. É horrível quando você espera algo e não vem. Totalmente sem rumo na trama, a personagem teve um desfecho medíocre, né? Segundo a crítica especializada, terminando aí meio desnorteada em uma fazenda doada pelo tio. Abre aspas, arregacei as mangas e levei a missão até o fim dignamente. Foi o que me restou fazer, fecha aspas, declarou a Glória Pires, né, que até hoje não perdoou essa personagem. Já realmente poderia ter sido uma grande coisa, já que ela tinha muita força ali no começo, podia ter muitos plot twists muito bons para a personagem, mas é meio confuso, né? Qual era mesmo a intenção da Rafaela / Marieta Berdinazzi ali dentro da novela, né? Já a atriz Ana Rosa, que interpretou a Maria Rosa, a mulher do senador Caxias lá na novela, quase não entrou para o elenco. Isso porque a atriz enfrentava o luto de sua filha, Ana Luísa, que tinha falecido em novembro de 1995, às vésperas de completar 19 anos. Abre aspas, meu mundo ruiu, eu não tinha vontade de trabalhar. Recusei o primeiro convite feito pelo Luiz Fernando Carvalho, mas a produção ligou mais 2 vezes. O diretor insistiu tanto que ficou impossível de recusar a proposta e ela acabou entrando então para a novela. Carlos Vereza, né, o então lembrado senador honesto, né, que luta contra qualquer coisa, né, qualquer desafio aí da nossa eterna política corrupta, lembra que um senador de verdade, né, não gostou do que viu lá na novela, não, e reclamou junto à direção da Globo, dizendo que o plenário nunca ficava vazio, que aquela cena clássica lá exibida da novela com o senador Caxias fazendo um discurso sobre reforma agrária, até chorando, né, porque o plenário estava vazio, com poucos deputados que tinham lá, estavam fazendo outras coisas, menos prestar atenção nele, né, e esse senador, né, que estava se sentindo ofendidíssimo, né, alegou que a cena induzia a população a acreditar que não havia políticos honestos no Brasil. O engraçado de tudo, né, que esse senador que reclamou, acabou pagando pela língua, porque uma semana depois da declaração dele, ele apareceu no cenário, só que só tinha uma pessoa só lá. Como se nunca isso acontecesse no Brasil, né, gente? A trilha 1, né, da novela O Rei do Gado, né, aquela com a Patrícia Pilar na capa, ela é até hoje a trilha sonora de novela mais bem vendida da história, né? Ela vendeu cerca de 2 milhões de cópias, isso contando o disco, isso contando o CD, isso contando fitas cassete, tá? Inclusive, ela bateu o recorde anterior da trilha internacional da novela de Salvador da Pátria, né, que até o momento era a mais vendida de todas. Falando em trilha, né, já que a gente já entrou nesse assunto, vamos relembrar então os 2 volumes, né, das trilhas de O Rei do Gado. Vamos falar que para ela ser bem vendida, obviamente que a Globo usou uma estratégia magnífica, né? Eu comecei falando um vídeo sobre música, mas é porque o Rei do Gado soube muito bem se aproveitar dessa onda sertaneja que estava embalando a vida dos brasileiros
boiadeiros, né? E a trilha é cercada aí de clássicos do sertanejo, tá? Cantores clássicos, duplas clássicas do sertanejo. Tem alguma outra MPB por ali, mas pega mesmo na ferida, entendeu? É uma trilha para vender e não poderia ser um outro resultado a não ser esse. E a trilha 2 também faz essa onda, né? Aproveita-se dessa magnitude do sertanejo da década de 90, só que aproveitando do sucesso dos personagens do Almir Sater e do Sérgio Reis, né? Que lá a trilha é praticamente toda ali com música cantadas pelos dois. Eu nem gosto muito de música sertaneja, por isso eu destaquei aqui 4 músicas que eu adoro dessa trilha, tá? A primeira é Admirado Gado Novo, que não poderia estar fora dessa trilha, porque tem tudo a ver com a trama da novela. A música cantada pelo Zé Ramalho. Outra é o tema de abertura, né, O Rei do Gado, aqui cantado pela Orquestra da Terra, Correnteza, do Djavan, e A Primeira Vista, de Daniela Mercury. 4 músicas que marcaram demais os personagens, a novela, e com certeza, talvez até mais do que o tema de abertura. A trilha 2, nós temos ali algumas duplas sertanejas presentes, principalmente o João Paulo e o Daniel, né, que marcam presença aqui, mas a maioria das músicas, como eu disse para vocês, está ali na voz do Almir Sater e do Sérgio Reis, que aqui estão creditados como Pirilampo e Saracura, né, que era a dupla sertaneja dos personagens deles lá na novela, né? Então eles se aproveitaram bem aí desse sucesso que estava tendo para poder resgatar aí o Almir Sater e o Sérgio Reis. Vou destacar aqui Cabecinha no Ombro, O Rei do Gado e Boiadeiro Errante, né? 3 músicas aí que os dois já cantavam antes, mas que ganhou aí muita aparição na novela. Mas e você, né? Você assistiu O Rei do Gado? Você gosta dessa novela? Conta aí nos comentários, né? Qual foi a versão que você assistiu? Se foi no Vale a Pena Ver de Novo, se foi em 1996, se foi Viva. O que é que você pensa a respeito dos personagens, do Benedito Rui Barbosa? Vamos conversar sobre O Rei do Gado. Eu disse para vocês antes, já fiz até 2 resenhas sobre a novela, né? Eu tô assistindo ela agora. Brevemente voltarei fazendo mais resenhas, estou pertinho do capítulo 100 para a gente poder aí conversar mais sobre a novela e sobre o que eu estou achando do rumo dos personagens e da história até aqui. Mas antes, você se inscreva no canal, aperte no like, olha, compartilha esse vídeo com seus amigos no WhatsApp, nas outras redes sociais. Também me visita no Instagram, no Twitter, no Facebook, que lá com certeza você vai estar bem informado de tudo que acontece por aqui. Grande beijo, até a próxima, tchau!